Você pode se assentar. Gente, estou muito feliz de estar aqui no culto jovem. Me faz, assim, lembrar também do tempo que comecei o trabalho na juventude. Fico muito feliz, vocês são maravilhosos. Diga assim, eu sou abençoado. E é verdade, vocês são abençoados. Vocês são os luzeiros de Deus nessa terra. A juventude é a energia da igreja, é a força. A juventude mantém um equilíbrio no corpo de Cristo, porque vocês têm a ousadia, têm a perspicácia na santidade. É muito importante isso para o reino de Deus. Por isso que eu peço a Deus que vocês sejam guardados desse mundo, que vocês sejam realmente especiais nesse tempo. Vocês são maravilhosos. Bom rever aqui algumas pessoas. Eu vi o Matheus Verdão, uma bênção. Rapaz, eu encontrei aqui o pastor. Cadê ele? O pastor aqui, ó. Gente, a gente tem uma amizade de muitos anos atrás. Ele, os irmãos dele. E a gente era da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Nilópolis, Rua Zezinho 57. A gente jogou muita bola juntos. E aqui eu nem sabia. Eu falei, Tico. Engraçado, até hoje eu não sei seu nome. Jaci. Eu conheço ele por Tico, e vai embora. Esses anos todos, mais de, sei lá, uns 40 anos que a gente se conhece. E eu fico muito feliz de te ver aqui, Jaci. Muito feliz mesmo. Como é bom, gente. E pensando nisso, quando a nossa querida Laís, presidente, me convidou, Deus me direcionou uma palavra tão especial e oportuna para todos nós, mas assim, tem uma pontuação, um direcionamento para você, jovem. Quando a gente percebe que esse mundo tem tentado jogar toda a lama de corrupção, de infortúnio, de tristeza, de depressão, de vícios, de prostituição. Vocês estão aqui na casa do Senhor. Vocês estão aqui bendizendo e louvando o nome do Senhor. E não tem sido fácil para vocês não, porque eu sei. Porque a tentação, ela vem com toda impetuosidade, tentando realmente alcançar a mente, a alma, o coração. Mas eu creio que vocês são a geração que Deus está usando para esse tempo, para ganhar outras almas, para ganhar vidas. Deus tem chamado vocês e não se sinta impedido, você jovem, não se sinta uma pessoa incapaz, porque Deus renova as suas forças, Deus renova a sua mente. E eu gostaria de ler com vocês um texto em 1 João, capítulo de número 2, a partir do versículo 7, nós vamos ler até o versículo 14. Amém. Meus queridos amigos, este mandamento que eu estou dando a vocês não é novo, é um mandamento antigo. Aquele que vocês receberam lá no começo, o mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo. Porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pois, pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo.
Jovens, escreva a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Escreva a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Tá bom. Queridos, a gente está falando aqui de João, aquele que escreveu o 4º evangelho. Esse João também sofre perseguições e ele se encontra aqui na Ásia Menor, na Palestina, hoje é a Turquia. E ele mantém a palavra viva. A epístola de João descreve o fato de termos convicção da nossa salvação. A epístola de João descreve a respeito do cerceamento do mal sobre o bem. A força contrária sobre aquela que leva o curso para a vida e para a vitória. João estava falando aqui do perigo que existia correndo ao redor dos irmãos em Cristo, da igreja do primeiro século. E ele fala sobre esses perigos, justamente aquilo que poderia atingir a fé, aquilo que poderia atingir o fato e a convicção que eles estavam servindo a um Deus Todo-Poderoso. E descreve aqui todo um período tão difícil, porque a igreja está sofrendo perseguição, e eles se espalham, e nisso eles vão perdendo algumas coisas que serviam de apoio, mas mesmo assim a fé é crescente, eles permanecem por meio dos ensinamentos que foram dados por Jesus, porque a razão da fé que João tem era a questão do fato dele ter conhecido Jesus, vivido com Jesus. Aqueles 3 anos ministeriais, 3 anos e meio, serviu para que João tivesse provas, fato, de que Jesus era o Senhor. Ele viu os milagres, ele contemplou todas as obras que Jesus fez, e não só contemplou as obras que Jesus fez, mas o fato de recebê-lo após a sua morte. João, ele participou de Jesus depois da ressurreição, e ele estava agora declarando essa fé. Essa fé primeiro tinha uma base que era o fato, porque ele conviveu com Jesus. A segunda coisa que João tinha para manter essa mensagem viva era a questão de que ele estava testemunhando agora uma fé de esperança. Porque a nossa fé, ela tem que manter a nossa convicção de que Jesus permanece para sempre, o seu ensino hoje ainda é entremeado, ainda está permeando os corações, as vidas, casas, palácios. Está agora tocando em todos os lugares, não importa, onde a palavra de Deus é pregada, pode ser em um suntuoso palacete, ou num simples barraco, pode ser na rua, pode ser na porta de um botequim, pode ser numa cela carcerária, numa penitenciária, a palavra de Deus permanece para sempre, amém? Você pode aplaudir o Senhor, permanece para sempre, ela não muda, ela não muda. João está falando justamente disso. Ele fala do perigo que estava rondando os irmãos e a igreja, a disseminação de influência dentro das igrejas sobre a vida dos irmãos. É aquilo que quer fazer retroceder a fé, é aquilo que quer negar a sua fé, aquilo que quer trazer uma condição de que você venha negar tudo aquilo
que você recebeu. E João está avançando com essa epístola para justamente mirar contra esse mal, para dilacerar toda essa influência no meio da igreja. E aqui João, ele começa a falar a respeito desses perigos, mas está dizendo, olha, as trevas estão permanentemente tentando cegar vocês. O mundo está constantemente tentando atingir a fé de vocês. Eu acredito que nós estamos vivendo nesse contexto, onde a distonia, onde a confusão, onde o conflito, onde os falsos ensinos têm entrado na vida de muitos jovens, no seio da igreja. E João está combatendo justamente isso, que fazia uma descrição errada do Evangelho, da pessoa de Jesus, em relação ao corpo e ao espírito humano e à salvação. Quando você estuda a epístola de João, vale a pena você se aprofundar, vai ver que João está combatendo o gnosticismo, que negava que Jesus fosse Deus, que negava que o homem poderia ter uma vida espiritual, porque o físico sempre tinha tendência ao pecar, a errar, e a carne é realmente para as necessidades e os prazeres humanos, o hedonismo. E João começa a ver todas essas coisas querendo chegar no seio da igreja para destruir a igreja. Por isso João escreve, e aqui uma descrição que ele fala aos filhinhos, aos pais e aos jovens. Eu quero que você entenda bem isso, porque às vezes o que nós lemos aqui precisamos de uma interpretação melhor. Embora seja essa descrição, há algumas dúvidas de que isso realmente estaria sendo dirigida a filhinhos, aos pais e também aos jovens, na visão literal, como o texto está descrevendo. Mas alguns dizem que isso seria uma condição de classificação da fé de alguns irmãos. Filhinhos eram novos convertidos, os pais eram mais maduros na fé, e os jovens tinham uma condição moderada de fé. Mas são condições de pensamentos e de interpretação. O que o texto nos descreve aqui, mesmo que haja essa condição, esse feeling, mas o que podemos entender que a mensagem de João era dirigida para um grupo que, independente do que fosse a classificação, ele tem aqui um viés importante. É onde eu quero chegar. Ele diz o seguinte, a parte B do versículo 14. Escreva a vocês, jovens, porque são fortes. E a mensagem, outra tradução diz, a palavra de Deus vive em vocês. E vocês já venceram o maligno. Vocês são fortes. Essa força não é uma força humana. Porque mesmo que se pensasse assim, como poderiam combater tantas filosofias e tantos pensamentos que distorciam toda a fé cristã? Essa força é a força do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo na vida do servo do Senhor. Não tem como vocês vencerem o mundo, não tem como vocês avançarem, não tem como vocês granjearem e palmilhar essa terra se vocês não tiverem o Espírito Santo. Hoje nós vivemos numa luta muito grande, uma gladiação, um campo espiritual, um campo emocional, no campo também, no sentido até mesmo familiar. Nós temos vivido uma luta muito grande. Há uma onda em que as pessoas estão se perdendo, não tem direcionamento na vida e acabam vivendo impedidos, bloqueados.
E quando João está falando aqui, ele fala, olha, vocês são fortes. E ele fala a respeito de onde vem essa força. O texto diz, vocês são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês. E vocês já venceram o maligno. Em outra tradução diz, vocês são fortes porque a palavra de Deus está em vocês. Nós sabemos muito bem que, diante dessa situação, nós não podemos só ter uma vida santificada para vencer o pecado, para vencer as forças do mal, mas eu digo para vocês, jovens, vocês precisam da palavra de Deus. Vocês precisam ter uma mente completamente fortalecida, robustecida na palavra. Porque sem a palavra de Deus não produz fé. E a gente vê pouca aproximação da juventude com a palavra de Deus. Nós precisamos aumentar o termômetro dessa intimidade. Como diz no grego, né, sermos bibliófago. Amigos da Bíblia, aproximarmos mesmo dentro de uma profundidade, entendermos, de interpretarmos, de conhecermos texto, a visão toda da hermenêutica, o entendimento da Bíblia. Nós não podemos ter menos do que aquilo que é capaz para poder vencer o mundo, vencer o diabo. Porque não adianta a gente trazer o intelectinho para o campo da guerra espiritual. Há uma geração que está deixando um legado. Vocês são a geração que vai conduzir. E outra geração depois de vocês, se Jesus não vier, vai precisar de vocês. O que vocês têm? O que vocês estão granjeando? O que vocês podem ofertar? E não adianta, se não tiver entendimento da palavra, conhecimento. A gente pode perceber isso no nível de alunos dentro da escola bíblica dominical. A gente pode ver isso, o número de pessoas nos estudos bíblicos descentralizados da escola dominical. A gente percebe tão pouco conhecimento da Bíblia, porque é da visão mais natural do crente é conhecer a Bíblia. Você imagine vocês, um advogado não conhecer de direito, de constituição, de leis, tá? Um biólogo não entender de biologia. Como é que pode isso? O crente não conhecer a Bíblia. E João está dizendo, vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vocês. Gente, não tem como a gente agora ficar se esquivando, procurando desculpas, tentando entender de uma forma mais no evangelho moderno, né? Não tem como, gente. E João está falando, esse mandamento aqui, eu falo para vocês que ele é poderoso porque ele revela Jesus. No passado era sombra, mas agora é uma realidade. E João está falando justamente disso. Hoje nós não podemos vencer nada nessa vida se não tivermos um entendimento da palavra de Deus, irmãos. Eu faço uma pergunta para você simples. Quantas vezes você tem lido a Bíblia por semana? Quantas vezes você tem lido a Bíblia por mês? Quantas vezes você tem lido a Bíblia de 6 em 6 meses? A gente vê uma geração que vai assumir a cabeceira da igreja, que vai combater as trevas, vai combater as forças do mal, que vai combater os falsos ensinos, as heresias, as mentiras. Com que vocês vão combater? Quais têm sido as armas, quais têm sido as argumentações bíblicas de vocês, irmãos? Eu me recordo que na minha época a gente tinha concurso, o Tico lembra disso, né? De quem achava o versículo mais rápido, quem recitava mais versículos da Bíblia. Aquilo é uma estratégia maravilhosa, porque a gente ficava exercitando a Bíblia, a gente ficava procurando
os textos mais rápidos, quem achava mais rápido recebia um prêmio. Havia uma motivação, existia todo motivo para se apegar, se adentrar e se aprofundar. E João está falando a respeito da escuridão que está agora rondando as almas, as ruas, avenidas, os escritórios, porque a escuridão não está nas condições físicas, mas está na condição humana, na mente, no ser humano. Essas pessoas estão carregando trevas. E elas precisam de luz. Elas precisam do brilho da luz para quebrar essa maldição em suas vidas. E João cita o seguinte: olha, se você vive o evangelho, mas não ama o seu irmão, você está nas trevas. Porque não há uma compatibilidade, não há nenhuma similitude entre você servir a Jesus e odiar o seu irmão, não falar com o seu irmão. João está falando isso a respeito daquilo que está se aproximando sobre o mundo, porque hoje, dentro das casas, se virou mini facções. Ninguém se fala, ninguém se trata e não tem ordem. A família está completamente dividida, porque ninguém se ajuda, ninguém se ajunta, ninguém colabora. O que é família para você? E a gente vê que pessoas dentro da casa só querem os bônus, né? Só querem as vantagens, só querem aquilo que promove. Mas e os ônus, as obrigações, os deveres? E a gente está vivendo um tempo assim de escuridão, onde não tem entendimento, não tem nenhuma unidade. Dentro de qualquer área da vida, as pessoas estão sempre vivendo com fronteiras fechadas. Ninguém se aproxima de mim. Ninguém pode se aproximar de mim. João está falando a respeito disso, desse espírito que vem matar a verdadeira obra do Evangelho em nossas vidas. Eu desafio vocês. Eu tenho certeza que aqui Deus tem levantado pastores, missionários, evangelistas. Deus tem levantado aqui pessoas que vão suceder, pessoas que estão hoje na frente da igreja. Deus vai chamar, Deus vai te levar para um campo de entendimento, de conhecimento. Nós não podemos ser as mesmas pessoas. Nós não podemos ficar agora nessa neutralidade e nesse sentido completamente impedidos de andar, de prosseguir. E João está falando: olha, vocês são fortes, porque a palavra de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. É importante que João aqui trata da apostasia e do antimessias. Ele usa no plural, porque o anticristo já está no meio de vós. Ele fala que tudo aquilo que se levanta, se nomeia, se dirige contra o evangelho, qualquer pessoa, qualquer instituição e qualquer órgão que se levante contra a igreja do Senhor é um anticristo, porque ele trabalha contra Cristo. E nós estamos hoje vivendo isso. Nós estamos hoje cercados de anticristos. E se aproxima o mal. Mas a Bíblia diz: jovens, vocês são fortes. Amém? Vocês são fortes, porque Cristo venceu por vocês. Essa é a causa maior do Evangelho. Cristo venceu por nós. E aí vem: porque a mensagem de Deus vive em vocês. A palavra de Deus vive em vocês. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Não tem nada a ver alguém ter uma profissão, ser bem-sucedido na sua profissão, mas isso nunca vai tirar você de ser servo de Deus, uma serva do Senhor, um servo do Senhor. Deus quer os melhores profissionais? Quer, sim.
mas Ele quer também os servos de Deus em todos os ambientes da sociedade. Isso não te separa daquilo que você foi chamado. Jamais. Você pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um profissional da área de educação, você pode ser um profissional da área de saúde, você pode ser um engenheiro, pode ser o que for, mas Deus também quer dizer para você, você é forte porque a palavra de Deus está em você. Nós não podemos nos separar, irmão, jamais. O que eu vou falar para vocês é terrível, mas o número enorme de jovens entrando em coma alcoólico nos hospitais municipais. É que você não sabe de nada. É terrível a gente ver a multidão de jovens vivendo uma atitude de convulsão por causa de drogas. Terrível. Nós temos uma sociedade doente. Nós temos pessoas agora que precisam da luz. Somente com a palavra de Deus, meus irmãos. Não tem outra argumentação. Só a palavra de Deus para quebrar essa maldição dessa escuridão que está nas mentes e nas almas. Eu desafio você a ser um bibliófago, um amigo da Bíblia, um conhecedor da Bíblia. Estude a Bíblia. Meu irmão, a Bíblia tem tudo. Tem geografia, tem matemática, tem ciências exatas. A Bíblia tem ciências humanas. A Bíblia tem todo conhecimento. Bobo é aquele que pensa, se você for estudar a Bíblia, se você for estudar teologia, no mínimo você tem 34 disciplinas que são divididas em histórias humanas, filosofia, antropologia, tudo. Cara, você tem em suas mãos o maior tesouro. E Deus está precisando de você. Hoje. Eu quero orar por você. Quero chamar aqui o pastor Carlos Eduardo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus, não importa o caminho que você vai tomar na sua profissão, mas você nunca vai deixar de ser um homem de Deus. Feche seus olhos. Amém. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, porque, em primeiro lugar, o Senhor nos encontrou, mesmo sendo imerecedores. De alguma forma, o Senhor olhou para nós e entregou-se, Senhor, naquele madeiro, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E nessa noite, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, porque nós entendemos, ó Pai, que não é o quanto nós somos bons, não é o quanto nós somos fortes, não é o quanto, Senhor, nós podemos alcançar determinados patamares, mas é se o nosso coração pertence de fato ao Senhor. Se nós amamos o Senhor para progredir e avançar, um período em que estamos aqui nessa terra, com o intuito, Deus, de promover e anunciar aquilo que um dia o Senhor fez por nós. Então que nessa noite possamos ser jovens, ó Deus, que venhamos a amar o Senhor acima de todas as coisas. Que o nosso coração pertença ao Senhor. Que o nosso prazer esteja na Tua presença e na Sua lei. Venhamos meditar dia e noite. Que nós não venhamos a negociar uma vida pura, santa e uma vida de santidade. Que possamos amar, ó Deus, o Senhor incondicionalmente, guardar o nosso coração do mal. Para que possamos, ó Deus, de alguma forma transferir esse amor que um dia nos alcançou para a vida do outro. Nós queremos transmitir este amor. Nós queremos, ó Deus, dizer para as pessoas que existe um bom caminho. Então nos ensina, Deus, a nos mantermos fiéis, a
aos teus caminhos, à tua direção. Nos ensina a cumprir a missão pelo qual nós temos nessa terra. Nós somos fortes, porque temos o Senhor trabalhando sobre a nossa vida. Nós temos, ó Deus, o Teu Espírito Santo, que nos fortalece, que nos guia e nos direciona. Nós temos a consciência que somos Teus filhos, e é por isso que nós vamos continuar, nós vamos persistir, nós vamos avançar, e nós vamos manifestar o Teu nome, Senhor, para onde for que o Senhor nos conduzir. Em qualquer lugar que estivermos nas camadas da sociedade, nós iremos, ó Deus, cumprir a grande comissão e anunciar o Evangelho, as boas novas aos quebrantados de coração. Senhor, aqueça os nossos corações para esta missão e nos fortaleça. E que nessa noite possamos, ó Pai, entender que é através do Teu amor, do Teu sangue, é através do Teu nome que nós iremos vencer e prosseguir até que o Senhor volte e busque a sua igreja. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por esta oportunidade de juntos louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Essa é a nossa oração e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.